Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre João Pedro, porque, sem dúvida, eu acho que ele surpreende a todos até agora no Chelsea. Eu estou surpreendido, né? Porque, assim, é uma contratação que acontece para o mata-mata, ela vem direto para o jogo contra o Palmeiras, né, nas quartas de final, e assim... Eu acho que a expectativa quando veio a contratação do João Pedro era um cara que iria cumprir várias funções dentro do elenco, podendo jogar de 9, podendo jogar de 10, jogando de ponta, porque ele fez tudo isso no Brighton, né? E as estatísticas dele no Brighton, obviamente, não foram as das mais chamativas, mas também não quer dizer que ele não fosse útil. Era uma contratação que poderia sim ajudar. Mas alguém esperava o cara fazer o que ele fez até agora, né? Porque assim, o Chelsea sai de um cara que pode dar mais dinâmica ao elenco para um cara assim que também pode trazer um pouco de versatilidade, olhando o jogo e fala, achamos o nosso 9, né? É óbvio que é muito cedo ainda para dizer, são só 2 jogos, o próprio Lukaku começou bem, o Abraham começou bem, é aquele negócio, não são 2 jogos que vão definir o seu sucesso e a temporada como um todo, mas não dá para negar que o que ele mostrou hoje em campo é animador. Porque o que ele faz com a bola, comparado aos outros centroavantes do Chelsea, chega a ser até covardia, né? O Nicholas Jackson entrou em campo e ele teve chances, duas bem mais claras do que os chutes do João Pedro, para marcar. Não fez. Uma das chances, ele teria a chance do quê? De passar a bola. Uma coisa que o João Pedro fez muito bem, é assim, de tomar a decisão de passar a bola e de finalizar. Ele tentou finalizar e nem o gol acertou. Porque assim, quando o jogador perde um gol, às vezes ele acerta o gol, e vem alguém corta, o goleiro defende. Me frustra, mas no final das contas é aquele negócio, né? Às vezes é um azar. Por exemplo, o Kunku perdeu um gol hoje, né? Mas ele chutou, ele superou o Fábio no chute e o Thiago Silva tirou, né? Ele deu mérito pro Thiago Silva. Mas quando você erra cara a cara com o goleiro, você acerta, quase erra o lado da rede, né? Aí não tem muito como te ajudar. Aí você vai colocar, é inevitável comparar essa finalização porca do Jackson com os 2 chutes perfeitos do João Pedro. É óbvio, ele não vai fazer isso o tempo todo, né? Mas essa técnica de finalização, o controle dele para finalizar é muito melhor do que o do Jackson, isso fica muito nítido. A capacidade dele de conduzir a bola, fisicamente ele se mostra muito bem. E, gente, ele estava de férias, ele acabou de chegar, ele entrou agora nesse sistema e já tem produzido mais. E comparado ao Liam Delap, né, eu acho que o João Pedro ele oferece bem mais em outros aspectos. O Delap teve alguns momentos até agora nessa Copa do Mundo de Clubes, mas também convenhamos, é um jogador que mostra muitas deficiências técnicas, ele é um jogador que tem uma condição de bola que ainda precisa melhorar, ele, ao meu ver, ficou muito mais catimbeiro do que produtivo, então assim, ele não convenceu para mim, ele teve um lance que foi aquele gol na terceira rodada contra o Esperance, que foi um belo gol, ok, mas é isso, eu não tenho mais nada para ficar aqui puxando do Delap, falando, nossa, o cruzamento dele pro Enzo Fernandes, ok, mas é pouco, né? As atuações dele contra o Flamengo e o Benfica foram péssimas. Então, assim, eu acho que o Chelsea tem no João Pedro uma peça que pode, quem sabe, ser a solução para a questão de 9, mais presença diária, para um cara que consiga marcar mais gols regularmente. Ele me parece um cara que tem essa condição e nitidamente ele mostra aquele talento que, ao meu ver, não dava pra gente observar tanto no Jackson. Eu não olhava pro Jackson e via um potencial 9 que vai dominar o cenário mundial. Me desculpe, eu não conseguia ver isso, né? Óbvio que ele tem qualidades, ele pressiona bem, ele tem bastante intensidade e tudo isso, mas assim, a técnica de finalização dele é podre, assim, é muito ruim. Ele não perde 2 a cada 3 grandes chances à toa. Ele não tem essa taxa de conversão terrível por acidente, né? Por azar ou inconveniência. Ele tem uma técnica ruim de finalização. E o fato do João Pedro ter essa técnica melhor, e ele é um jogador jovem de 23 anos, se não me falha a memória, que assim, dá esperança de que se ele continuar evoluindo, e assim, esses gols de fora da área parece ser uma evolução técnica, ele não fez isso no Brighton, né? Então assim, dá esperança do Chelsea ter achado o 9 sem precisar ter gastado, sei lá, 100 milhões de libras, se bem que ninguém tá esse custo pro mercado de 9 agora, né? O tanto o Gyökeres e o Osimhen, eles não estão a esse preço, né? Então, fato é, o Chelsea pode ter achado um 9 muito interessante, né? Eu acho que o jogador João Pedro, ele sempre mostrou talento, mas se o cara vira um goleador, da mesma maneira que o Dembélé virou um goleador lá pro PSG, olha, o Chelsea pode ter feito a contratação que eles mais precisavam. Porque assim, o que separa o Chelsea para mim de uma briga pelo título é mais segurança com o goleiro, que eles não têm com o Robert Sanchez, hoje ele não passa essa segurança, e um 9 que chame mais a responsabilidade para o gol. E óbvio que isso também passa por uma melhora do sistema ofensivo em si,
pontas mais incisivos, vai ter o Jaime Gittens, né? Vai ter também ali o Estevão, o Pedro Neto está fazendo uma temporada muito legal. E eu não sei se o Nkunku vai continuar, mas nesses últimos 2 jogos ele para mim atuou bem. Então assim, o Chelsea mostra ingredientes de que pode ter uma temporada melhor, principalmente nessa área ofensiva. Ainda acho que o goleiro é uma urgência, eles deviam estar usando o Petrovic, mas não vão usar ele para revender e conseguir dinheiro. Mas de qualquer jeito, o Chelsea apaga uma mensagem de pessimismo com os jogos ruins na fase de grupos e esse mata-mata renova o fôlego da equipe, principalmente após as quartas de final, porque o João Pedro entra fazendo muito impacto, né? O contraste dele com o que a gente viu na posição de 9 do Chelsea, desde que o Diego Costa deixou a equipe, é um negócio que chama atenção. Ok, teve momentos nesse período que, por exemplo, o Abraham chegou a jogar bem, o Giroud chegou a jogar bem, é aquele negócio, né? São 2 atuações, mas empolga. Empolga porque ele mostra coisas assim que a gente não estava acostumado a ver, tipo, de tanta qualidade técnica e uma técnica de finalização muito mais efetiva e, obviamente, de muito mais qualidade do que os antecessores dele tinham. Então, é ver se o João Pedro se firma assim. Se firmar, é uma ótima notícia para o Chelsea, uma ótima notícia também para a seleção brasileira, que clama por um 9 que consiga marcar mais gols. Até agora, não achamos esse cara e o Chelsea está procurando esse cara há muito tempo. Será que esse finalmente é o sucessor de Didier Drogba? O Diego Costa ficou só 2 anos, né? Não teve tempo suficiente para ser o sucessor, mas justiça seja feita, fez um bom trabalho enquanto esteve no clube. Agora, será o João Pedro? Finalmente o cara que todo mundo espera que faça aquilo que todos queriam que o Drogba, o futuro, né, o sucessor do Drogba faria, né? Vamos ver. Mas o início é muito promissor e a verdade é que já conquistou a vaga. Né? Aqueles minutos iniciais lá já colocaram ele como titular. Agora é ver o que o Maresca faz para a final, né? Será que ele vai tentar o Delap ou vai colocar o João Pedro? O Delap não pôde jogar hoje porque estava suspenso. Provavelmente teria começado se não estivesse suspenso. Mas nessa atuação do João Pedro e o fato que ele marcou mais gols nesse jogo que o Delap em toda a competição, eu acho que a resposta ela é óbvia, né? Então vamos ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.